Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade a nosso estudo nesse dia maravilhoso. Nós estamos falando sobre Pérgamo, uma igreja em perigo. Então vamos lá, nós falamos sobre a espada que exorta e motiva, e vamos falar agora sobre o tópico B, a espada protege contra os perigos espirituais. Então vamos lá. Pérgamo era um centro de culto pagão. A afirmação de Jesus sobre o trono de Satanás fazia clara alusão ao paganismo da cidade, o templo de adoração aos deuses pagãos Zeus. Tinha em Pérgamo um famoso templo dedicado a Zeus. Lembra o Olímpico? É Olímpio, né? Que o pessoal fala sobre os deuses, né? Os deuses do Olímpio. E aí tem Zeus, que é o deus, né, o Deus Todo-Poderoso. Então, em Pérgamo tinha esse famoso templo que era dedicado a Zeus. Era considerado o Deus supremo da mitologia grega. Esse templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo, onde diariamente acontecia sacrifícios satânicos. Nós, quando nós lemos, né, o Antigo Testamento, nós vamos ver alguns reis que eles faziam sacrifícios de pessoas, né? Faziam sacrifício de crianças. E tem até, acho que é o deus Moloch, se eu não me engano, que ele era para ele receber, né, para ele dar abundância, dar a fertilidade e dar o sustento para aquela cidade, ele então queria pedir então sacrifício de crianças. Então era muito normal naquela época essas pessoas fazerem isso, normal para eles, tá? Era normal para eles, mesmo sendo totalmente contra aquilo que o Senhor havia deixado com relação aos sacrifícios humanos. Então vamos lá. E esse era um dos templos, né? Era considerado as sete maravilhas daquela época. E adoração a Esculápio. Esse era considerado o deus pagão da cura. Então, além deles terem esse, né, os Zeus, que era o deus supremo da mitologia. Então, como nós vamos voltar um pouquinho na questão. Lembra do povo do Egito, que eles tinham vários deuses, né? Os egípcios. E quando então Moisés vai até eles, eles perguntam: mas quem é o Deus de vocês? E ele fala assim: olha, eu sou, me enviou a voz. E eles queriam então que o Deus de Israel tivesse um rosto. E o Deus de Israel não tinha aquele rosto, porque eles viam sinais e maravilhas sendo surgido pelo grande Deus, por tudo que Deus fazia para eles, né? Fez por eles e as grandezas e tirou eles com mão forte do Egito. Então era normal para esse povo, eles tinham os deuses deles tinham que ser Deus palpável. Tinha que ser coisa que eles podiam ver ali. Tinha que ser algo que eles pudessem, tipo assim, eu estou direcionando a minha adoração a esse ídolo, a essa imagem. Então eles tinham uma imagem diferente de nós, que nós não precisamos, porque nós acreditamos e cremos no Deus que sabe todas as coisas, que conhece tudo. Então, para eles tinha isso. Então, nós tivemos aqui que esse Esculápio era o deus da cura. A imagem de Esculápio era uma serpente que remetia à figura de Satanás no jardim do Éden. A cidade de Pérgamo estava a sede de uma famosa escola de medicina. Por isso, muitas pessoas iam para a cidade em busca de tratamento médico. Aí tem aquele símbolo, né, da medicina, né, que é uma espada e uma serpente, se eu não estou, se não me falha a memória. Acredito que seja isso. E era o tratamento, então ele era um ídolo pagão. Então as pessoas saíam das suas cidades e iam lá para que eles pudessem ser curados. E eles acreditavam que esse deus pagão trazia-lhes então a cura. E aí nós vamos lá. O ídolo pagão
era muito associado às curas que aconteciam. Havia uma mistura entre a medicina e crendices populares. Hoje nós vemos assim que existem muitas pessoas que vão a lugares em busca de cura. E a, imediatamente essas pessoas são tecnicamente curadas. Ele fala, ah, recebi a cura, estou curado. Mas acabam transformando aquela cura repentina em muitos outros problemas. Acaba trazendo outras circunstâncias, acaba trazendo para eles outras doenças. E as pessoas falam assim, ah, mas como pode, né? E tem pessoas que acabam indo, acreditando em outras religiões, em outras crenças, que vão a determinados lugares e falam assim, oh, eu vim curado pela sua fé, pela sua crendice. Ah, mas não é só Jesus que cura, não é só Deus que cura. E as pessoas têm aquela certeza, olha, eu tenho fé que fulano de tal me curou, eu tenho fé que foi as minhas orações e vão lá e, né, faz seus agradecimentos para outros ídolos. E nessa região em que Pérgamo estava, acontecia a mesma coisa. Então iam as pessoas ali para agradecer, né? Acreditavam-se que aquele Deus havia os curado. E tinha o culto ao imperador. Lembrando que tudo o que acontecia tinha que ter alguém soberano, e nós estamos falando do Império Romano nessa época, então tudo era voltado a isso. Hoje nós temos em alguns países algumas pessoas que são tratadas como deuses. Aliás, a gente não precisa nem falar de países, né? Nós temos algumas religiões que algumas pessoas são praticamente deuses, né? Acham que são, e tudo ali gira em torno deles. Então é feito ofertas e eles exigem muitas coisas. E infelizmente tem muitas pessoas que acabam se curvando a essas pessoas. Então nós não estamos tão distantes assim, tá? Não são, infelizmente, não estamos tão distantes assim. O culto ao imperador servia como um exemplo, como um importante elemento da unificação da diversidade cultural e política do Império Romano. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo. Vale ressaltar que geralmente essas coisas aconteciam, como hoje, né? Nós temos ruas de pessoas que morreram e aí são dado um nome. E certa vez uma pessoa levantou esse questionamento e falou: por que, que eles são homenageados só depois da morte? Agora imagina, gente, se todas as pessoas que se sentem importantes e viva e quererem uma rua. Não tá, né? Então, nessa época foi feito, então, foi erguido esse templo, o primeiro templo, com um imperador vivo. E a partir daquele momento, então as pessoas tinham que se reverenciar a ele, que foi o imperador Augustus. Os cristãos que não adorassem ao imperador eram perseguidos, presos e mortos. O trono de Satanás estava estabelecido na cidade de Pérgamo. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O pecado da idolatria sempre se constituiu em uma ameaça ao povo de Deus. Por isso as escrituras, por isso, por isso as escrituras os rechaçam. Êxodo 23, do 3 e 4, Isaías 42, 8 e 1 Coríntios 10, 14, que vai falar sobre a questão da idolatria, sobre a questão de nós, lembra, não teremos outro Deus além do Deus vivo. Mas, infelizmente, as pessoas se curvam, e quando nós falamos em idolatria, gente, nós não pensamos, você não pode só pensar em uma imagem de um santo. E as pessoas idolatram muito mais além disso. As pessoas idolatram homens, as pessoas idolatram jogadores, as pessoas idolatram cantores. E além de nós vermos isso do lado de fora, existem isso dentro da igreja. Quantos homens que se intitulam grandes pastores e são reverenciados, são idolatrados.
Tem pessoas que, assim como cantores, nós estamos aí vivendo uns dias em que nós podemos ver a decepção e o corre-corre das pessoas, a espera para conseguir um ingresso, né, da banda de K-pop mais famosa do mundo, que é o BTS. E as pessoas estão enlouquecendo e tem pessoas tristes porque não conseguiram ingresso. Sabe, tamanha o desejo de ver. Ah, tem pessoas que vão ficar longe, mas querem estar lá, querem ver, querem participar. E as pessoas acabam deixando essas coisas tomando conta do seu coração, onde o coração, o centro de tudo, tinha que continuar sendo o próprio Deus. E aí o império, quando esse imperador quando é construído o primeiro templo desse imperador, aí Augustus, o imperador Augustus, faz isso o quê? Lembra de Nabucodonosor? Todo aquele que não se ajoelhasse diante da estátua e não o adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelha, não se prostra. Então, qual foi a ordem do rei? Que eles sejam lançados e que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E quando eles são lançados, aí eles veem então que o Filho, o próprio Deus, está com eles na fornalha de fogo ardente. E eles não são consumidos pelo fogo. E engraçado é que quando aqueles homens se levantam para jogar os três, eles morrem por conta do calor. E eles acabam morrendo. E os três acabam passeando na fornalha de fogo ardente. Então, esse imperador chega, e esse imperador que, né, tá lá o templo todo erguido, todo formoso, e fala assim: agora o povo tem que me adorar. Ah, mas tem aqueles que não vão te adorar, então é morte para eles. Por isso que quando Jesus então fala para eles, olha, Pérgamo, você tem estado no ambiente que vocês estão, vocês têm permanecido fiel. E mesmo sabendo que se não fizesse aquilo que o imperador queria, eles estavam sujeitos a ser presos. E o resultado, o fim dessa prisão, sempre era a morte. Essa era a consequência. Então, não era simplesmente falar assim: ah, eu sirvo a Deus, eu estou com Deus, eu quero servir, eu estou com Deus. Mas no momento de aperto, simplesmente falar: olha, Deus, vamos fazer o seguinte, não me leva a mal, não, mas vamos fazer o seguinte: é, eu vou ali, é só para, como se diz, só para o imperador não ficar bravo. E depois eu volto, só para fazer um faz de conta. Mas não existia um faz de conta ali. Ou você realmente servia Cristo, ou você não servia. Então o povo estava ali e eles sabiam que a vida de ser um cristão naquele momento não era uma vida fácil, mas era uma vida que você estava ciente que você seria perseguido, que você seria preso, que você seria morto. Trazendo para os nossos dias, nós infelizmente encontramos muitas pessoas que acabam se distanciando, acabam se desviando, acabam simplesmente indo para outros caminhos, porque falam: não, essa não é a verdade absoluta. Não é bem assim. Quando a palavra do Senhor vai falar que nos fins do tempo, nem todos iriam aguentar. Agora você imagina, e nós nem temos no momento, nós não temos invasões às nossas igrejas. Nós podemos trazer para os nossos dias alguns ocorridos que têm acontecido em outros continentes, em outros lugares, onde os cristãos estão sendo perseguidos e eles são mortos pelo amor de Cristo. Então não é algo que aconteceu há não sei quantos anos atrás, mas é algo que ainda continua acontecendo nos nossos dias. Mas a diferença em que o Senhor acaba destacando a igreja de Pérgamo é que, olha, ela permaneceu fiel. Vocês têm sido fiel em um lugar, em um ambiente que é perigoso. Em um ambiente em que, olha, o Satanás está reinando, mas vocês ainda continuam firme porque vocês não negaste a minha fé.
Vocês não estão negando a vossa fé. Vocês não estão me negando. Vocês continuam firme, persistente e estão firme até o fim. Lembrando que a nossa morte, a morte do cristão, é lucro para o Senhor. Então hoje, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, nós temos a liberdade de adorar, a liberdade religiosa. Infelizmente, os dias em que nós estamos vivendo, nem todo mundo concorda com o que você diz, e por não concordarem com você, eles te atacam, eles te ofendem. Mas uma coisa você não pode fazer é desistir. Não desista, permanece firme até o fim. E no finalzinho do versículo, do capítulo, da, da, dos versículos que está relacionado à igreja de Pérgamo, ele vai falar assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler a partir do versículo 15. Outro sim, também tu tens o que dá da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Maravilhoso é sabermos que toda a perseguição tem que nos fortalecer e fazer com que nós ficamos firmes. Mesmo sabendo que, olha, no momento mais difícil, uma hora, o grande eu sou se levanta com grande poder e traz a vitória, e traz, e mostra para nós. E não é vingança, gente, não é vingança. Não fique esperando que, nossa, fulana fez isso comigo, Deus vai se vingar dela. Não, não é isso. Não entenda, e não entenda errado, por favor, pelo amor de Deus. Não entenda errado. O Senhor peleja por nós. E assim como o Senhor analisou, como o Senhor tinha visto, como o Senhor estava contemplando e vendo que a igreja de Pérgamo estava ali, então, naquele momento, estava correndo perigo. Ele fala assim, ó, não desanime, não desista. E se preciso for, eu usarei da minha espada contra todos aqueles que se levantam contra vocês. Mas bom é, servo bom, pois vocês têm mantido fiel até o fim e não têm negado a sua fé. O que, trazendo para os nossos dias, o que tem acontecido muito são as pessoas que estão desistindo da fé. Estão sendo deixadas, sendo levadas por outros ventos de doutrina e têm deixado a fé. Que nós venhamos manter firmes, mesmo em situações difíceis, implantados em meio a perigos, venhamos permanecer firme e constante na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. E no próximo vídeo nós estaremos então dando advertência. A espada pode matar. E assim dando encerramento a mais um capítulo do nosso estudo, as 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor possa te proteger de todo perigo e de todo mal. Amém?